Daniel, vamos embora. Eli, vem aqui para apresentar você também, Eli. Vamos lá, eu queria saudar os irmãos. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer que eu estou muito feliz por saber que neste ano meu sogro vai se batizar. A gente já podia até marcar a data hoje, eu acho. Né? Já diz a data, porque profetizou, já diz o dia. Dia 1º de dezembro. Queria também dizer que eu estou muito feliz, porque Deus faz coisas estranhas e esquisitas, mas do jeito que Ele quer. E quando Ele quer e como Ele quer. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu estou muito feliz após mais de 5 anos morando aqui, em poder hoje estar aqui. Hoje. Porque hoje foi o dia que Deus quis e Deus sabe de todas as coisas. Eu estou muito feliz. E eu posso orar pelo meu marido, então? Posso? Se você orar. Amém. Primeiro, Jorge, vamos fechar esse peito aqui. Tem que fechar a camisa, porque aqui não é lugar de bagunça. Entendeu? Tem moleza não comigo não, camarada. Aliás, eu queria botar uma gravata nele. Posso pôr minha gravata nele? Vamos pôr. Jesus, aqui está o teu filho que hoje veio de coração aberto trazer a tua palavra para nós. A tua palavra é alimento, a tua palavra é cura, a tua palavra é tudo que nós precisamos. Meu pedido é que nesta noite em especial, o Senhor derrame sobre ele tudo aquilo que nós que aqui estamos precisando. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece as lutas particulares de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um. Então, nesta noite, usa a boca dele, Pai, como um canal de bênção, como um canal que flui dentro de nós e nos faz transbordar. Encha-nos por meio do teu Filho, da tua presença, e que o Espírito Santo aqui presente continue falando conosco, não somente agora, mas durante todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus, guarda o teu filho, protege o teu filho, ele é teu. Ele foi escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor, que ele seja usado como instrumento não somente agora, em nome de Jesus. Amém. Depois que os apóstolos morrem, né, depois que João, que é o último deles, Paulo, depois vem Silas, Barnabé, Timóteo, depois que essa turma toda morre, a igreja ela expandiu de uma forma muito grande, muito rápida. No 2º para o 3º século, todo o norte da África era cristão. Olha que dó. Hoje a predominância lá é 99% muçulmano, mas no início ali do 2º, 3º século, era tudo cristão. A manifestação dos missionários, do poder de Deus, dons de cura e revelações da palavra e perdão de pecados, isso era uma novidade que trazia muitas conversões em massa. E trouxe o primeiro grande problema da igreja, a primeira grande briga da igreja, que foi a dificuldade na arte de se interpretar as escrituras. Olha que interessante. Um grupo de judeus convertidos, ele formou uma escola de teologia muito grande na cidade de Alexandria, que fica no Egito. E um outro grupo de judeus convertidos, também uma comunidade bem grande, formou uma grande escola de teologia em Antioquia, na Síria. E essas duas escolas, elas tinham uma briga muito grande entre elas, porque elas queriam entender como que se interpretava a Bíblia. Como que eles fazem? É literal ou é figurado? A escola que se formou na Síria era formada de judeus de escola farisaica. Então eles tinham a literalidade muito, muito forte. Eles chegaram ao ponto de duvidar
alguns escritos, quando, por exemplo, Jesus dizia em João 10, eu sou a porta. Eles tinham que entender, dentro da teologia deles, que era literalmente isso. Então Jesus estava falando que era de madeira. Então eles precisavam rever se Jesus tinha dito aquilo mesmo. Porque o que estava literalmente escrito tinha que ser aquilo. Já a escola do norte do Egito, a escola da cidade de Alexandria, eles tinham uma outra visão, que Deus não se revelava nas escrituras, a não ser que o Espírito Santo trouxesse o que estava querendo dizer por trás. Então eles entendiam o oposto, que tudo era figurado. Exemplo, eles diziam que Adão e Eva não existiam, que Adão era uma figura da raça humana, Eva era uma figura dos sentimentos da raça humana, a serpente uma figura das tentações e o fruto era o pecado consumado. Então se a raça humana desse ouvido à serpente, no sentido da tentação, a tentação dominava os sentimentos e os sentimentos faria com que ela comesse o fruto. Então eles tinham essa briga, como interpretar a Bíblia? Como interpretar? É literal ou é figurado? O texto que mais trouxe esse problema foi o texto de Oséias capítulo 11, quando ele fala assim, do Egito chamei o meu filho. Porque ali, literalmente, o texto está dizendo que era o povo de Israel sendo tirado através de Moisés do Egito. Então o texto estava falando literalmente de Moisés e do povo do Egito. Só que Mateus, quando ele vai escrever o evangelho dele no capítulo 2, ele fala que aquele texto era uma profecia de Jesus, que tinha ido se esconder no Egito porque Herodes estava matando as crianças. Então deu crise entre eles. Será que Mateus errou? O que fazer? Como é que eu interpreto? Como é que eu leio a Bíblia? E depois de muito buscar o Espírito Santo, depois de fazer concílios e muitas reuniões, eles chegaram num consenso. O consenso é que hoje todo texto bíblico tem pelo menos 3 aplicações. Pelo menos. Existem salmos, por exemplo, que os rabinos já tiraram 40 interpretações do mesmo versículo. Mas pelo menos 3. Quais são? Primeira, a aplicação literal. Para aplicar literal, a gente tem que saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual foi a intenção, qual foi o contexto, para a gente não fazer aplicação errada. Exemplo de aplicação errada, quando você usa Atos 16 para você falar assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu não posso prometer isso para a pessoa, infelizmente, porque essa promessa foi exclusiva de Paulo para aquele carcereiro lá. Então, às vezes, a gente pega uma promessa que não é uma promessa geral e a gente promete para as pessoas e está errado. Agora, existem outras promessas que são gerais. Uma promessa, por exemplo, que eu amo e eu descanso nela, diariamente, é Filipenses 4,19. Eu acordo orando esse texto. Que o Senhor suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Isso é literal, isso é uma promessa literal, é todas as necessidades. Não caprichos, não luxos. Mas as necessidades ele promete suprir. Então a primeira aplicação é a literal. A segunda aplicação é a que eu amo demais, que é a aplicação pessoal. É quando você lê e aquele texto fala com você, aquele negócio ferve no teu coração, que você não é o que o texto quer dizer, mas falou com você de um jeito tão forte que aquilo é o consolo que você precisava. Quantas vezes você está passando na estrada, você está triste, aí passa um caminhão, aí você olha e está lá escrito, o Senhor é meu pastor. Você... É verdade. Aquilo lá revelou naquele momento que você estava tanto precisando. E existe uma terceira aplicação, que é a aplicação profética, que isso aí não vai dar tempo de tratar hoje, porque é um exemplo, as igrejas do Apocalipse. Acho que eu vou até falar um pouquinho disso depois, mas... Por que eu estou falando isso? Porque quando o tio Eros ele falou assim, não, você vai vir pregar aqui. É muito engraçado como o Espírito Santo fala com a gente quando a gente está sensível para ouvir e ousado para obedecer. Eu estava sentado ali na pregação, ouvindo a palavra, e eu já sabia que você ia chamar. Você acredita? Eu não sei como, mas eu falei, ele vai falar hoje. E aí eu já fui e falei, Senhor, o que o Senhor quer? E o Senhor já tinha me dado esse texto aqui. Porque esse texto, na aplicação pessoal, para mim, é o texto mais completo da Bíblia. Ele toca em todos os pontos que o meu coração precisa. Quando eu leio esse texto, e eu já li e já preguei ele, não estou brincando, umas 20 vezes. Mas ele cada vez é uma preciosidade nova, é um consolo novo, é um fortalecimento que eu preciso. E eu quero ler com vocês esse texto, nós vamos ler de forma expositiva, mas eu vou colocando as aplicações pessoais, e eu tenho certeza que uma delas vai tocar no teu coração, era o que você precisava. Esteja com o coração aberto. A palavra hoje não é ministério da pá, né? Que você pega e joga quem está do lado. É para você, ó.
Já é o ministério da enxada. Você traz para o seu coração, é para você hoje. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Vai mostrar aqui em algum lugar? Vai por lá? Caramba, que rápido! Oi, filho. Ah, obrigado. Gente, que nojo, vocês estão muito chiques. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Não há nenhuma explicação histórica, não dá para entender o que Jesus foi fazer em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não são cidades de Israel. Tiro e Sidom são regiões do Líbano. Ele saiu do seu cenário, Jesus saiu do que era considerado o ministério dele. Ele veio para Israel, ele veio para o povo judeu, ele veio atrás das ovelhas, mas por algum motivo, algo tocou no coração do Senhor Jesus e fez com que ele saísse do seu normal, saísse do que era o que todo mundo esperava. Jesus ele foi para fazer algo que ninguém estava entendendo porque não era normal. Os discípulos, quando ele falou, vamos para Tiro e Sidom. Os caras, Tiro e Sidom? O que você vai fazer nessa cidade? É inimigo, é um povo estranho, tem nada a ver com a gente. O que Jesus Cristo foi fuçar nesse lugar? Foi a única vez, nos 3 anos de ministério, que ele sai de Israel. E ele sai de Israel porque ele tinha um motivo. Ele tinha um propósito. Jesus Cristo faz as coisas, a gente não entende na hora, a gente questiona na hora. Se você ficar procurando explicação, você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que muitas vezes o caminho pelo qual nós andamos não é essas explicações. Você fica ligando para querer saber o porquê, você fica orando para saber o porquê. E Deus não tem obrigação nenhuma de explicar o porquê. Mas descansa nos braços dele para você ver se você não chega lá. Continua deitado no colo dele para você não ver se ele não te leva em lugar seguro. Tem uma história que mexe muito comigo de um pai que ele saiu para andar com o filhinho. E o filhinho era pequenininho e estava no colinho dele assim. E ele saiu para andar pela fazenda dele. O pai conhecia a fazenda de cor. A fazenda dele era dele fazia muitos anos. Mas o menininho era a primeira vez que ele estava andando. Ele era novinho, de colinho, assim, gostosinho. Ainda não estava no ministério da tia Pri, porque ele tinha 2 anos e 11 meses só. E ele andando no colo do pai, e o pai, olha filho, aqui o pai planta milho, olha, aqui o pai tem as vaquinhas, olha, aqui é o lago de tilápia que o tio Jorge pesca e vai batizar, era uma alegria, velho. E de repente começou a chover, uma chuva forte, uma chuva pesada, uma chuva doída, e o pai se abaixou para proteger o filho. Só que o som da tempestade, e como o menino não conhecia o caminho da fazenda, aquilo trouxe medo no coração do menino. E o menino com medo começou a chorar muito, chorar muito. O pai abraçou ele e falou, por que você está chorando? O pai está aqui, deita no meu colo, eu conheço o caminho de casa, eu conheço a fazenda de cor, eu controlo todas as coisas e eu estou te levando de volta para casa. Então quando às vezes o barulho da tempestade ele assusta, tudo que você precisa fazer, ao invés de tentar entender a tempestade, é deitar no colinho do pai e saber que o pai conhece o caminho de casa. O pai está levando a gente para casa. Olha só, Jesus nunca perdeu nenhuma das guerras nas que ele entrou. A sua não vai ser a primeira, viu? Pode ficar tranquilo. Verso 22. Olha aí o motivo de Jesus ter saído do seu plano inicial. Por causa disso. Uma mulher cananeia, natural daquela região. Veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo demais. Gente, todas as vezes que você vê Jesus conversando com uma mulher na Bíblia, é uma figura do tratamento de Deus com a sua igreja. É impressionante. Quando você vê o jeito que Deus tratava os homens, é o jeito que Deus nos trata individualmente. Você vê que para cada homem, na Bíblia, Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito, Deus tinha um motivo. Davi, por exemplo, ele foi ungido por Samuel com 15 anos de idade. Mas ele só foi se tornar rei com 30. Então, o propósito específico de Davi era esperar e ser tratado durante 15 anos. Aprendendo a lutar com urso, aprendendo a lutar com leão,
investindo o seu tempo escrevendo salmos para chegar nos 30 anos de idade e estar pronto. Então foi um tratamento com Davi. Pode ser que com você seja mais cedo, eu quero que comigo seja mais cedo. 15 anos é muito tempo, Deus me livre. Foram 6 para poder estar aqui. Comigo foi mais rápido que Davi. Mas quando você for ver o tratamento de Deus, de Jesus com as mulheres, é o jeito que ele tratava a igreja. E essa mulher, ela é um superlativo do mais extremo, do improvável de ser alcançado por Jesus. Por quê? Primeiro porque era uma mulher. Dentro da sociedade ali, naquele momento, de um extremo machismo, ela não teria chance nenhuma de chegar diante de Deus. Ela não teria chance nenhuma de falar com o rei. Ela não teria chance nenhuma de ser ouvida. Então já começa mostrando que Jesus tem uma predileção pelos improváveis. Já começa a mostrar que Jesus, ele tem, entre aspas, uma queda pelo falido. Quanto pior você é, mais acesso você tem ao coração de Deus. É impressionante, ele veio atrás de doente. O problema de Jesus não é o pecador, o problema de Jesus é o que se acha alguma coisa. Esse não encontra espaço na graça, mas aquele que reconhece, esse tem o livre acesso. Meu Deus. Uma mulher cananeia, nem de Israel ela era. Era uma mulher, muito provavelmente, ou se não era solteira, se não era viúva, o marido dela não queria saber de Jesus. Porque é muito estranho ela ter ido sozinha atrás da solução do problema da filha dela. Se fosse uma mulher casada, muito provavelmente o marido estaria com ela e ela nem falaria com outro homem, muito menos judeu. Então essa mulher, ela mostra um extremo de uma pessoa sozinha. Uma pessoa rejeitada, uma pessoa que não tinha apoio de ninguém. E quantas vezes a gente se sente assim? E quantas vezes você tem lá uma dor que você não consegue contar nem para sua esposa, ou nem para o seu marido, e você não tem para quem contar, e você se sente solitário. Deixa eu te dizer uma promessa de Jesus. Jesus prometeu em Mateus 28:20, ele diz assim: ei, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe a possibilidade da gente estar sozinho, e Jesus conhece aquela dor que você não conta para ninguém. Essa mulher, ela é um exemplo claro disso, da pessoa mais rejeitada possível. Ela era a pessoa mais improvável de ter um contato com ele. E ela chega no meio da multidão, no meio dos discípulos, no meio de todo mundo. Ela não quer nem saber. Ela não quer nem saber de opinião alheia. Ela não quer nem saber de julgamento alheio. Ela não tem nem vergonha. Quantas vezes a gente se cala por vergonha? Quantas vezes você deixa de falar e deixa de exaltar o nome de Jesus e manifestar o dom que Deus tem na sua vida por vergonha e medo do que os outros vão pensar? O reino de Deus não tem espaço para covardia. O chamado de Deus, a primeira palavra que Deus já está batendo em mim e em você é: chega de ser covarde, chega. Temos justificativas demais. O Espírito Santo chama, e você sabe do que eu estou falando, o Espírito Santo te chama para tomar posição, para tomar decisão, para tomar atitude, para mudar o rumo da tua vida. E você usa as justificativas do diabo para impedir o que Deus tem para você. Chega de justificativas, vamos começar a ser mais ousado. Essa mulher, quando ela olha que Jesus Cristo é a única esperança que ela tem para a vida dela, ela não para, ela não quer perder tempo. Eu não quero perder tempo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fui uma vez numa quadrangular e eles ensinaram uma coisa que eu achei o máximo. O culto, ele não pode ficar em silêncio, senão desanima, né? Ó, que horror que é. Então, quando alguém vai... A pessoa que vai pregar no dia, né? Ela vai tomar água. E quando ele começa a pegar água, todo mundo tem que falar glória a Deus. É ótimo. Quer ver? Vou fazer o teste. Vai lá. Olha, me deu até fogo no espírito aqui, ó. Essa segunda não foi de sede, era teste só. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher, ela tocou o coração de Jesus. Ela teve um reconhecimento que Jesus não encontrou em nenhum lugar até então. Ela foi diferencial no ministério de Jesus. E eu vou explicar para vocês como que ela tocou o coração de Jesus, para a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, a gente toque também. Olha como que ela reconheceu a Deus. Olha só, primeira palavra que ela chega, ela chama Jesus de Senhor. Senhor. Senhor aí no grego é Kyrios e no hebraico é Adonai.
Não é um Senhor de respeito, não é um Senhor como você chega para uma pessoa mais velha, falar, o Senhor tá bem, o Senhor precisa de ajuda. Não é esse Senhor respeitoso. É um Senhor de um servo chegando para o seu patrão. Um servo, um escravo para o seu amo, para aquele que é o Senhor da sua vida. É uma questão de entrega. Senhor, o Senhor é meu dono e eu sou o seu tesouro. Então, Senhor, o Senhor manda e eu faço o que o Senhor mandar. Jesus, ele nos chama não para que a gente concorde com ele, mas para que a gente o obedeça. Ser submisso a Deus não é só quando eu e Deus concordamos. Aí não é submissão, aí é concordância. Mas submissão é quando o meu coração não quer fazer. Submissão é quando a minha carne grita contrária. A submissão é quando eu sei que eu não quero, mas eu também sei que é o que Deus quer que eu faça. E é nesses momentos de negar a si mesmo que a gente carrega a cruz. Exemplo claro disso? Casório. Eita! Elinéia é o amor da minha vida, isso não há dúvida nenhuma. É a mulher que Deus me deu. Eu não teria alcançado metade do que eu alcancei hoje, para a glória de Deus, se não fosse a vida de Eli na minha vida. Ela é um pedacinho de luz do céu para mim. Mas tem dia que não. Tem dia que não, tem dia que ela irrita. Tem dia que eu quero ligar pro pai dela e falar, escuta, eu tô mandando aí, você pega? Assim como o oposto, assim como tem dia que eu acordo e aí ele fala, ai que saudade, não fale. O que fazer? O que fazer nesse dia? O que fazer quando o coração ele é contrário ao que Jesus Cristo fala? É nesse momento que se diferencia os filhos das crianças. Os homens e mulheres de Deus, eles agem primeiro conforme a ordem do Espírito, para depois vir o sentimento. Se vier, se não vier, me compete mais é obedecer ao meu Senhor. E eu vou falar para vocês, as maiores experiências que eu tive com Deus, de verdade, as maiores experiências, elas vieram em situações que eu não queria estar lá. Parece, eu tenho uma teoria, isso é uma teoria, só estou confessando aqui porque a gente é amigo, a gente pode. Eu tenho uma teoria de que Satanás, ele vê o mundo espiritual, né? Ele é um arcanjo. E quando Deus, ele quer responder ao ser humano, muitas vezes ele usa anjos. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Então eu creio, na minha cabeça, que quando existe uma bênção muito grande para acontecer na minha vida, ou quando tem algum mover muito grande que Deus quer fazer, e ele movimenta anjos ao meu favor, Salmo 91 fala sobre isso, Salmo 34, né, o anjo acampa ao meu redor, enfim, são vários textos que corroboram o que eu estou falando. Quando Satanás vê uma certa movimentação angelical na sua vida, sobre a sua vida, ele percebe que alguma coisa vai acontecer. Tem alguma resposta, tem alguma bênção, tem alguma novidade aí. Então o que Satanás vai fazer? Ele vai tentar ao máximo te frustrar, te fazer retroceder, te fazer impedir. Então eu posso dizer para você, as maiores lutas que nós vivemos precedem os maiores testemunhos que Deus tem para nós. Permanece, meu querido. Falta só mais um pouquinho para você alcançar aquilo que Deus tem. Eita, meu Deus do céu. Isso é pregação pentecostal? Eu gosto. Ai, gente, é muito divertido. O dia que vocês forem em casa e ver eu e a Eli lavando louça, vocês vão achar o máximo. Quando sou eu lavando louça, eu coloco um azaf de fundo, sabe? Jesus em tua presença. Olha lá. Quando eu fico no auge, eu faço assim. Aleluia. Nossa, essa bateu forte, Espírito, ó. Agora ele vai lavar a louça, meu Deus do céu. Mas desceu, varão! Ah! Eu coloco um pano no pé dela, ela já encera a casa, é uma benção. Ceradinha, ó, enceradinha ungida, uma maravilha. Mistura ali o comfort com azeite, não tem capeta que fique. Quando você entender de uma vez por todas que Jesus ser o seu Senhor significa que você é dele, nós passaremos a entender que nós somos uma propriedade exclusiva. Como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são a nação santa. O povo adquirido para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O contexto de Romanos capítulo 8, ele foi escrito para romanos. Por isso que o
livro se chama Romanos, né? Então Paulo ele escreve dentro de uma cultura onde o filho adotado, né, porque Romanos 8 fala que nós recebemos de Deus um espírito de adoção. Nós temos uma cultura, pelo menos eu posso estar errado, tá? Que a gente sempre tratou a adoção como sendo algo, olha, tem que saber a hora certa de contar para ele que ele é adotado, como se fosse algo ruim. Você entende? Eu nunca entendi isso, mas é ruim. Para mim é muito melhor. Porque eu, por exemplo, eu sei que meu pai e minha mãe me amam. Né? Eles não amam, só seu. Deus deu, vai ter que amar. Mas eles não me escolheram. Eu fui parido. Saiu metade dele, metade dela. Juntou lá, né? Os 23 cromossomos de um com o outro. Não é isso? Né? Enfim. Nasci. Eba, tô aqui. Buzz Lightyear de Jesus. Mas ele não escolheu. Agora, o adotado não. O adotado, ele é escolhido a dedo. Um pai romano, quando ele não encontrava dentro dos seus filhos um sucessor, que fosse um bom sucessor para os negócios dele, se ele olhasse nos filhos dele, ele falasse, olha, não tem nenhum aqui que, entre aspas, presta. Ele fazia o quê? Ele ia atrás de um menino que alcançasse as expectativas do pai. Então, o filho de um romano adotado, ele tinha mais direitos do que os filhos naturais. Porque os naturais, teoricamente, o pai não escolheu. Mas o adotado foi aquele que ele quis. Então, quando Jesus Cristo ele vem e nos chama de filhos adotados, é porque ele olhou para você e ele escolheu você pelo nome. E ele falou, eu quero você para mim. Eu não quero que você seja do diabo. Eu não quero que você se perca. E por isso que ele derrama o Espírito Santo na sua vida. Ai, coisa linda, meu Deus do céu. Sabe qual que é a maior prova de que Jesus te ama? É a cruz. Maior prova, ele morreu por você. E sabe qual é a outra maior prova? É que você ficou sabendo disso. Se ele deixou você saber disso, é porque ele tem muito interesse que você quer e muito interesse que você venha a ser adotado. Porque tudo que Deus quer é derramar tudo que ele é através da sua vida. Meu Deus do céu. Oh, meu Jesus Cristo. Filho de Davi. O que é filho de Davi? Filho de Davi está ligado à soberania. Ela reconhece que Jesus é o dono dela e ela reconhece que Jesus é o rei da vida dela. Jesus Cristo é rei. O rei manda, o rei abre, o rei fecha, o rei dá a carteirada se ele quiser. Eu estava vendo esses dias a carteira do Dani e ela tem um símbolo, né? Do governo, sei lá do quê. Falei, meu Deus, eu numa dessas passava nas blitz com o queixo lá em cima, ó. Nas blitz. Para eu, pei, tá aqui, ó, carteirada, pá! Ele disse que nunca fez isso. Eu falei, eu não resistiria, por Deus sabe o que faz. Por isso que eu não sou procurador. Eu ia andar com ela colada no vidro, os caras nem iam me parar, ó. Ia dar carteirada até no McDonald's. Vai me atender primeiro? Pei, procurador. O rei, ele dá a carteirada a hora que ele quer, ele manda, ele abre, ele fecha, ele diz sim, ele diz não. E não tem diabo que impeça o plano de Deus na sua vida. Você não precisa ter medo de chefe, medo de vizinho, medo de colega, medo de família. Não interessa quem se levanta, porque agindo Deus, quem vai impedir, meu Deus do céu? A hora que Jesus quer, ele deixa. Uma hora que ele faz, chega, deu para mim, ele bate o pezinho, as montanhas derretem e ele faz o que ele quiser. Oh, Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 12 diz assim, a partir do verso 1. E vi num grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e ela tinha a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Isso é uma figura da nação de Israel. As 12 estrelas são as 12 tribos, o sol é a palavra de Deus que foi manifestada para os judeus, e essa mulher é uma figura de Israel de onde Jesus nasce, né? E nós sabemos, dentro da escatologia, que há uma grande briga se a igreja vai passar ou não pela tribulação, isso pouco importa. O que importa é que eu quero ver você lá, né? Se nós passarmos ou não, interessa estar cheio do Espírito e estar com o nome escrito no livro da vida. Mas Israel claramente vai passar por uma grande tribulação. O livro de Zacarias, a partir do capítulo 12, é muito claro quanto a Israel passar por isso. E eu achei o máximo o verso 6. Será que consegue colocar para mim, por gentileza? Apocalipse 12, verso 6. Olha que texto precioso sobre a nação de Israel, onde mostra o que é Jesus ser rei. É isso aí, ó. Essa mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias.
1260, se você dividir por 360, que é o ano das profecias, você vai encontrar o número 3,5, ou seja, 3,5. Ele está falando sobre o período dos 3 anos e meio finais dos 7 anos do Apocalipse, ok? Não é a escatologia hoje, senão já são 10 para as 8, meu Deus do céu. O que eu acho maravilhoso, aonde que eu vejo Jesus ser rei na minha vida aí? Jesus nunca será pego de surpresa dentro dos seus problemas. Nunca. Essa profecia foi dada por João, a João. Isso foi profetizado há 2000 anos atrás, e isso ainda não aconteceu. Isso vai acontecer em breve. Só que o que eu acho maravilhoso é que como Jesus é rei, ele tem controle sobre tempo. Ele já sabe tudo de antemão. O que você acha que agora pega você de surpresa, ele já tem o tempo que vai durar, ele já tem o lugar para te guardar e ele já tem o sustento para te consolar durante esse período. Olha aí, ela vai ser sustentada a um lugar preparado. Já está preparado um lugar. Antes do problema, ele já preparou o lugar. Para ser sustentada antes do problema, já tem o sustento pronto. Por 1260 dias antes do problema, ele já sabe quanto vai durar. Não vai durar mais se o diabo quiser, e não vai durar menos se a gente se desesperar. A nossa ansiedade não muda o tempo. A nossa preocupação não muda o tempo. Os nossos esforços não mudam o tempo. É no descansar que está a vossa salvação, diz o Senhor. Ele já sabe o lugar onde ele vai te guardar, ele já tem o sustento preparado para te dar, e ele já sabe quanto tempo dura a sua prova. Meu Deus do céu. E o último que eu acho maravilhoso também, é quando ela fala, tem misericórdia de mim. Jesus, ele causava muito, né? Ele gostava disso, entendo ele. E uma das vezes que ele mais causou polêmica, foi quando ele diz para os fariseus, lembra daquele menino que estava descendo pela maca, né, descendo ele pelo telhado, aquilo lá? Ele fala assim, perdoados estão os seus pecados. E aquilo causa um rebuliço, porque os fariseus falam, quem é esse homem? Só Deus pode perdoar os pecados. É Deus que tem o poder de perdoar ou de acusar. É Deus que pode chamar alguém de salvo ou de condenado. É Deus que pode dizer se eu estou purificado ou não. Então quando ela chega e fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ela está falando, é você, Jesus. É a tua opinião que interessa. É você que pode ter misericórdia de mim. Não interessa se está todo mundo aqui mandando eu calar a boca. Se está todos esses caras dizendo para eu ir embora. Porque eles falam para Jesus. Jesus despede ela para que ela vá embora. Mas ela fala, não me interessa. O que interessa é o que o Senhor pensa, é o que o Senhor fala. Porque o Senhor é Deus na minha vida. Eu me lembro de um tempo atrás, eu fui pregar numa assembleia aqui em Taubaté. E eu encontrei uma moça que eu fiz muito mal para aquela moça. Fiz muito mal para ela. E eu tinha muito arrependimento só de lembrar, né, do que eu fiz. E eu lembro que eu estava ministrando lá e o Senhor usando e eu olhei lá no fundo e ela olhando para mim com uma cara de ódio. Cara de ódio. E eu por alguns segundos eu meio que fui ficar constrangido assim. E o Espírito Santo de Deus, ele é legal demais. E o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, não se constrange, porque não é de você que ela tem raiva. É de um Dani que já não existe mais. É de um cara que não existe mais. Todas as acusações e traumas e maldições que eram sobre a nossa vida, elas não existem mais porque o seu velho homem está com Cristo crucificado. Toda vez que Satanás ele vier te acusar de alguma coisa, ou jogar na tua cara, ou ele querer te cobrar ou te acusar, você vira para ele e fala, escuta, você está cobrando da pessoa errada, vai cobrar daquele que está pendurado na cruz. Meu velho homem ficou crucificado, eu e Cristo, novas criaturas. Eu acho muito louco. A gente às vezes se acostuma, o tio Eros fala muito isso sobre sermos filhos de pai rico. O filho do pai rico, ele para de dar valor pelo que ele tem, porque ele está acostumado pelo que ele tem. Se você pegar, por exemplo, o filho do Cristiano Ronaldo, eu estava vendo um vídeo essa semana, onde ele chega para o menino olha a brincadeira, né? Minha brincadeira com meu pai era de pescar taiabinho no sítio. A brincadeira do filho do Cristiano Ronaldo com ele é, filho, o papai escondeu um carro, adivinha qual foi? Ah, a Lamborghini, papai. Eu falei, que isso? Que nojo.
Ah, papai, não estou vendo Porsche. É, foi o Porsche, acertou o filhão. Eu falei, que isso, velho? Agora você para e pensa, que valor que esse menino vai dar para um carro desse? Ele já cresceu nesse ambiente. Ele cresceu tendo Porsches, Lamborghinis, Ferraris e tal. Seu filho está pronto. Mas ele não vai dar valor. E às vezes a gente esquece. Por estarmos muito acostumados com o tamanho do amor que nos amou e a delícia da presença de Jesus que é na nossa vida, às vezes a gente esquece do quanto isso foi dolorido para Jesus poder vir nos resgatar. Me lembro que quando eu fui com a Eli para o Nordeste, a gente chegou num dia num culto, num lugar, que eu já contei, né? Que eles deram pra gente de oferta depois 2 galinhas limpas. Eu amei, porque eu estava com fome, não aguentava mais comer bode, Deus me livre. Por isso que o símbolo do diabo é o bode, é pelo gosto, tá explicado. Não sei se vocês já comeram, cara, parece que você tá mordendo as costas do animal, é horrível. Pra piorar, os caras esfregavam um coentro, aí tava amaldiçoado mesmo. Aí quando esse casal chegou com as galinhas, eu abracei eles. Eles falaram, nossa, o pastor tá emocionado com a galinha. Eu falei, você não faz ideia, meu filho. Uma sopa de beterraba agora perto do bode, qualquer coisa. E eu lembro que a Eli, no meio do culto, ela virou e falou assim, moço, eu preciso fazer xixi. Aí ele, pois não, pastor, é aqui, ó. E veio e mostrou pra ela, falou, é aqui. Aí ele olhou, era um mato. Ela falou, mas aonde? Eu não tô vendo. Não, aqui mesmo, aqui, ó. É no mato? É no mato. Só faltou falar pra ela, pega um bambu que se a porca vier, você chota ela fora. O xixi no meio do mato, velho. E aí na hora eu falei, meu Deus, olha o que a gente faz pelo Senhor, né? E aí o Espírito Santo, como ele gosta de se manifestar, pois é, filho, não é nem perto do que eu fiz por você. Tem um louvor antigo que eu não tenho voz de Mônica, Suelen, Lucas, Quinho, etc. Mas eu queria cantar para vocês só um pedacinho, que ele é um louvor que, quando eu penso em Jesus, Deus, eu vou segurar para não chorar, de verdade. Que homem não chora, diz um louvor aí, né? Missionário Pablo. Que ele mostra a figura de um homem que ele recebeu a visita de Jesus na época que Jesus estava aqui na Terra. Em forma de homem, né? Vocês entenderam? E é engraçado que o texto mostra um cara que ele fica super feliz porque Jesus vai visitá-lo, mas ao mesmo tempo Jesus está tão cansado devido às suas andanças e milagres que Jesus dorme. E ele fica triste porque ele precisa acordar Jesus, porque Jesus precisa ir para a cruz, senão a gente não vai ter salvação. Stênio Marques. Eu vou pegar aqui a letra para eu não esquecer e para eu ter onde focar, para os meus sentimentos não me traírem. A letra é assim. Não precisa. Vamos ganhar tempo que já tenho que terminar. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, me dava dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como um homem, sonhas como um Deus. Sonhas... Glória a Deus. Sonhas como um homem, sonhas como um Deus. Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz. Ou sonha com sua cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao além.
Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me por a Deus. Ei, glória. Como será o sonho de Jesus? Sonha como um homem ou sonha como Deus? Meu Jesus. Quando essa mulher ela chega e ela reconhece que Jesus ele é Rei, ele é Senhor e ele é Deus, ela joga como se fosse uma flecha no coração de Jesus. Jesus ele encontra uma fé e ele encontra uma firmeza que ele não havia encontrado em nenhum dos seus discípulos. Nenhum dos grandes homens e fariseus e mestres da lei, nenhum deles tinha entendido o que o Espírito Santo revelou para aquela mulher. Que Jesus Cristo ele era Deus, Senhor e Rei. Vamos lá para o verso 23. Verso 23 diz assim, estou terminando, tá gente? Vocês já vão minha pizza, etc. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Quem olha isso parece que Jesus é um cavalo, parece que Jesus é grosso, parece que Jesus é insensível aos sentimentos dela. O que não é verdade, porque Jesus já tinha decidido o que ia fazer. Mas Jesus Cristo, ele nunca termina a obra dele somente em nós. A obra de Jesus Cristo na nossa vida, ela serve para nós e para manifestar o reino dele em quem está do lado. Toda a obra de Deus não é para terminar em você. Toda a obra de Deus é para ser manifestada através da nossa vida. As nossas bênçãos não são para nós, não é de forma egoísta, é de forma a fazer o reino de Deus ter expandido. Então quando Jesus ele se cala diante dela, não é porque ele não a queria responder, mas é porque ele precisava usar a vida dela como lição para os discípulos incrédulos dele. A sua prova que você está passando não é porque Deus está em silêncio. Às vezes você acha que Deus está em silêncio e não está te respondendo. Não é porque ele não está te respondendo, é porque ele está te guardando para a hora certa. Ele está trabalhando enquanto você está aí desesperado, você acha que não, mas ele já está movendo todo o ambiente ao seu favor. Então os seus discípulos se aproximaram dele e falaram, manda ela embora, porque ela está gritando. Ela não estava gritando, ela estava reconhecendo quem era Jesus. Mas no ouvido do incrédulo, o seu gemido de dor, ele não entende a adoração que você tem. Por isso que aquela mulher, quando ela vai lá e entrega o vaso de alabastro, ela estava dando para Jesus o melhor que ela tinha. E Judas estava falando que devia dar para os pobres. Se a gente for escravo da opinião alheia, a gente deixa de dar para Deus o melhor que nós temos. E nós não temos que nos importar se os outros estão gostando ou não. Nós temos que nos importar se estamos dando a Deus o nosso melhor. Quando Jesus Cristo ele chama os 15 mil pessoas, João capítulo 6, para multiplicar pão, ele fala para Felipe, eu não tenho, como é que eu vou dar comida para todo mundo? Mas ele já sabe o que fazer, ele estava provando os discípulos. E na hora os discípulos falam, pois é, né Jesus, não dá para alimentar todo mundo. Incrédulos, aí vem um menininho, um menino, cara, totalmente improvável, fala, ó Jesus, é o seguinte, eu não tenho comida para todo mundo, eu tenho peixinho e pãozinho, só, eu tenho 5 bisnaguinhas, 2 sardinhas, tá aqui, é o que eu tenho. Jesus fala, é isso que eu preciso. O que o Senhor busca não são pessoas hábeis, o que o Senhor busca não são milionários e super eloquentes, o Senhor não precisa disso. O que Ele busca são corações dispostos. Ele busca coração sincero, pessoa que fala, Senhor, olha, eu sou extremamente limitado, mas toda a minha limitação é tua. É isso que o Pai procura. Lá no capítulo 4 de João, o que ele fala? Que ele busca adoração? Não, ele tem adoração constante, ele tem serafins que ficam girando em volta dele, falando santo, santo, santo. O dia inteiro adoração ele tem de sobra. Mas o que falta para o reino de Deus são adoradores. É isso que ele busca, adoradores. Pessoas que param de justificar. Ah, eu não consigo, eu não sei. Eu não me interesso se você não consegue ou você não sabe. Me interessa se o seu coração está disposto. Porque se tiver, o Espírito Santo usa. Meu Deus do céu. E essa mulher estava dando essa lição para os discípulos. E eles mandavam ela ir embora. Olha o verso 24. E ele respondeu. Ele responde isso para os discípulos. Eu fui enviado apenas ovelhas perdidas de Israel. Esse Israel que ele estava falando não era o Israel nação. Ele estava falando do reino dele.
Eu fui enviado para buscar as minhas ovelhas. O Senhor conhece um por um dos que são dele. E é por isso que ele foi atrás de você. Porque ele já tinha escolhido você para ser dele, meu Deus do céu. Não é por mérito. É por uma soberania e um amor inexplicável. Verso 25. E a mulher veio. Olha essa mulher. Cara, essa mulher, ela podia ter mandado os caras calar a boca. Perdido tempo discutindo. Deixa eu falar um negócio profético para vocês aqui. Satanás, ele é mestre no reino dele. No reino da carne você vai perder. No reino da briga, no reino da discussão, no reino do ódio, é onde ele domina. Eu estava assistindo uma vez Animal Planet e eu estava vendo uma águia que ela comia cobras. E esse tipo de águia que comia cobra, ela não podia pegar a cobra no chão, porque ela tinha as garras tão grandes que se ela tentasse andar no chão, ela era desengonçada. Então a cobra, sendo muito mais ágil no seu terreno, ela picava a perna da águia e matava a águia. Então a águia tinha uma tática. Ela vinha voando, não pousava, ela pegava a cobra e subia no mais alto e lá de cima ela soltava. E lá de cima a cobra caía e morria. O que o Espírito Santo quer dizer? Que muitas guerras você tem perdido porque você está lutando no terreno de Satanás, no terreno da carne. Mas nós não somos da carne, nós somos do Espírito. E as nossas guerras são guerreadas no Espírito. Então muitas situações você tem que pegar, levar diante de Deus e soltar. A própria pessoa cai e se quebra por si só. É ali que nós lutamos, é no mundo espiritual, é na oração. Quando as palavras não forem suficientes, interceda. Porque contra a intercessão não tem barreira, meu Deus do céu. Essa mulher não quis perder tempo brigando com as cobras. Ela foi direto na águia e falou: Jesus, me ajuda. Ela o adorou. A palavra adorar não é cantar. A palavra adorar significa entrega total. Entregar-se totalmente. Contei para o André semana passada. Vou contar bem rapidamente, que em menos de 10 minutos eu termino. Fique tranquilo. O pastor Glênio conta que quando nasceu o filho dele, ele orou muito pelo filho. Muito, muito. Se eu não me engano, chama Leonardo. Depois eu confirmo. E ele orou muito pelo menino. Muitos anos orando. Quase que um Zacarias e Isabel orando por João Batista. E o menino nasceu. Deus deu o filho. A mulher engravidou, nasceu, pariu, aquela coisa linda. Ficou alguns tempos. Tem um tempo de reclusão, né? Que não pode, né, até tomar vacina, esse negócio todo aí. E aí, quando o menino pôde ir para a igreja, o pastor Glênio que conta isso. Ele entrou com o menino na igreja. E a igreja batendo palma e fazendo festa. E você ser grato pelo amor e você ser um idólatra dos aplausos é uma linha muito pequena. Muito pequena a diferença entre você receber para si a adoração. E ele conta que naquele momento, ele, sem pensar e sem perceber, ele começou a receber os aplausos para ele, como se aquele menino fosse um troféu dele. E ele conta que durante o louvor, estava rolando lá o louvor, a turma cantando, e ele sentiu como se fosse uma mão apertando a nuca dele, e ele caiu de joelhos. E na hora que ele caiu de joelhos, veio uma voz, como se fosse uma voz, falando assim ao coração dele: Glênio, estou levando o Leonardo embora. Senhor, como assim o Senhor está levando embora? Nós oramos tanto por esse menino. Pois é, te respondi, te dei, e você colocou no lugar que era meu. E eu achei muito forte que eu, por exemplo, no lugar, eu ia discutir, né? Senhor, não é bem assim, o Senhor não está entendendo certo. Haja vista Saul, né, que justifica os seus erros. E ele falou: não, Senhor, o Senhor está certo. Se esse menino tomou o lugar de adoração na minha vida, pode levar o Leonardo. Aí disse que Deus respondeu para ele: agora você entendeu. Agora você entendeu que ele não é seu, cuida para mim. Tudo que nós temos e tudo que nós somos e só temos porque foi o Senhor que nos deu. Tudo o que eu não tenho, tudo que eu tenho acima de nada, foi Deus que me deu. Então quando eu o adoro, é quando eu entrego tudo para Ele. Meu sonho, seu. Meus desejos, seus. Meus planos, seus. Meu casamento, meu carro, meus bens, meus amigos, minha família. Tudo é seu, é tudo seu. E quando eu entrego tudo para Ele, aí Ele entrega tudo para mim. Esse é o Moriá, esse é o altar de Moriá de Gênesis 22. Quando ele entregou tudo, aí Deus derrama tudo. Vai, Abraão,
porque eu já vi que você não me negou seu único filho. Quando essa mulher adora Jesus de joelhos, ela entrega para Jesus toda a vergonha, ela entrega para Jesus todo o pensamento contrário, ela entrega para Jesus, fala: Jesus, olha, eu não tenho nada de importante, mas o que eu tenho é uma esperança viva, é você, Jesus. E olha o verso 26. E ele respondeu: não é certo eu tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Gente, pelo amor de Deus, Jesus não disse isso com grosseria. Jesus já tinha decidido no coração dele que ia responder àquela mulher, mas ele estava usando a vida dela como testemunho para os discípulos. Quando ele fala isso para ela, eu tenho certeza que os discípulos estufaram o peito e falaram: tá vendo? Não se mete com a gente, porque nós somos os escolhidos de Jesus e você não. Só que Jesus, ele dá aquela risadinha e fala: mas olha a resposta que ela vai dar para vocês. E olha o que ela fala, verso 27. Sim, Senhor, mas até cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Em outras palavras, ela fala: Jesus, eu não quero proeminência, eu não quero fama, eu não quero popularidade, eu não quero aparecer. Eu não quero que o meu nome seja reconhecido, eu não estou importando com isso. Jesus, eu não quero ser adorada, eu não quero ser aplaudida, eu não quero, Jesus, o que eu quero é uma migalha que caia da sua mesa. Para mim já é o bastante. Um pouquinho que vem do Senhor, para mim já é o suficiente, é tudo que eu quero, Jesus. Se o Senhor não quiser me dar mais nada, mas me dê a tua presença, é tudo que eu preciso. E quando ela fala isso, mas eu creio que Jesus deve ter dado uma explosão de gargalhadas de alegria. E olha o que ele fala no verso 28. Ele fala: ô mulher, grande é a sua fé, mulher, e seja feito conforme a tua vontade. Naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Eu quero orar com vocês agora, para a gente terminar, encerrar. Não quero falar mais nada. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor, eu quero reconhecer agora, Pai, junto com os meus irmãos aqui, Senhor. Queremos reconhecer que o Senhor de verdade é rei na nossa vida, Pai. O Senhor manda. Queremos reconhecer, Pai, também que o Senhor é o nosso Senhor. E nós nos submetemos à tua vontade, Jesus. Já vivemos demais a nossa vida fazendo o que nós queríamos e não deu certo. Até hoje, você que tem tentado viver a vida do jeito que você quer, não tem dado certo. Você não está feliz do jeito que você queria. A partir de hoje, se submeta, se entregue, receba o Senhor Jesus Cristo como dono da sua vida, como rei da sua vida, e o Deus que te perdoa e te chama para fazer parte da família dele. O Deus que foi lá, no escondido, lá do teu quarto, falar contigo e te chamar, e você está relutando por alguns motivos. Ah, sou pecador demais, sou sujo demais. Não existe pecado maior do que a cruz de Cristo. Não existe pecado sujo demais que o sangue de Cristo não possa te purificar e te tornar limpo, novo, santo, filho, escolhido, guardado, fortalecido para viver esse mundo de forma digna do Evangelho, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu sei que a nossa paz ela é baseada, Senhor, muitas vezes em condições. Estamos em paz se não temos problemas. Isso não existe, Pai. Às vezes a gente pede, Senhor, que o Senhor responda a nossa necessidade para que então tenhamos paz. Ah, Senhor, eu preciso pagar essa conta. Então, se o Senhor me der dinheiro, eu terei paz. Senhor, eu preciso resolver essa briga no meu casamento. Se o Senhor resolver, então terei paz. Senhor, eu preciso resolver essa injustiça. Se o Senhor resolver, então terei paz. Senhor, eu preciso que o Senhor salve tal pessoa. Se o Senhor salvar, então terei paz. Não é verdade. A nossa paz não vem condicionalmente. A nossa paz, ela excede o entendimento. É uma certeza que se forma pela presença do Espírito Santo, que eu não sei como, não sei quando, não sei de que jeito, mas eu sei que o meu soberano vai se levantar e vai me salvar e vai me livrar e vai me dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Então receba o Espírito Santo de Deus, o Jesus querido, o Jesus amado, que essa semana você manifeste o poder de Deus através da sua vida, porque aquele que começou em vocês uma boa obra, ele vai aperfeiçoar, e Deus é poderoso para fazer infinitamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.